Good morning, folks. Good morning, guys. Coffee in English, Day 7. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre inglês não é uma corrida de 100 metros. Inglês é uma maratona. E é esse o tema que nós vamos trabalhar nesta live de hoje. Lembrando que essa live é de segunda a sexta, 5h45 da manhã. E por que é nesse horário? Porque nesse horário somente participam as pessoas que realmente estão focadas com o propósito de aprender inglês. Ontem mesmo eu fiz um stories ali falando sobre isso. A maior desculpa para quem não quer aprender inglês, ou que precisa aprender inglês e fica procrastinando, sempre é dinheiro e tempo. Na primeira live nós falamos sobre isso. Todo mundo tem dinheiro e todo mundo tem tempo. Tem um jeitinho de ajustar essas duas coisas. Só que ontem eu falei sobre o que nesses stories? Eu escrevi somente. Para quem fala que não tem dinheiro, essa live é grátis. É gratuito. Esse momento aqui é gratuito e é impossível você sair daqui depois de assistir 1 hora sem ter aprendido alguma coisa. É impossível não aprender algo. É isso que eu estou falando todos os dias aqui com o pessoal. E o pessoal que me pergunta sobre o que é essa live, né? Para quem não tem tempo, é só acordar um pouco mais cedo. Então, você mata duas coisas ali. Aliás, matar 2 coelhos com uma cajadada foi a expressão que nós aprendemos ontem também, tá? Depois você escreve aí qual que era essa expressão, manda no direct ali, vamos participar, vamos engajar aí comigo nessa live, beleza? Hoje nós vamos aprender 15 palavras novamente, tá? Vai ter primeiro as 5 palavras mais usadas no inglês, nós estamos numa sequência, tá? Então, você que está chegando agora, que vai conhecer meu material agora, se você pegar a live do dia 1, a primeira live, você vai aprender as 5 palavras mais utilizadas. No dia 2, mais 5, aí são as 10 palavras mais utilizadas, e assim nós vamos numa sequência. Tá? Ah, mas as primeiras 5 ali eu já vi, eu já sabia. Tudo bem, aí tem as outras palavras. Quais são as outras palavras? Você vai aprender algo chamado homophones, que são palavras que têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente e o significado é diferente. Você vai aprender irregular verbs, esses verbos. Normalmente o pessoal aí que fez inglês só no ensino fundamental, nunca fez um cursinho de inglês ou um curso de inglês fora da escola, eles vão lembrar desses verbos e vão falar assim, nossa, eu odiava aquele negócio. Eu tenho aluno até hoje que fala, eu odeio esses verbos regulares. Tudo bem, mas é um mal necessário. Se você não aprender verbo irregular, você não chega no avançado, não tem como. Não tem como você chegar no avançado sem aprender verbo irregular. Verbo irregular muda o teu nível no inglês. E ponto final. Tá? Outra coisa que você vai aprender, phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são palavras que você já conhece, tipo go on, get in, get off, get out, call on, break up. É um verbo, por exemplo, break up é terminar um relacionamento. Então, você tem a palavra break e você tem a preposição up. Então, você tem o verbo break e a preposição up. Phrasal verbos são isso daí. Junta um verbo, junta uma palavra, e essas duas vão transformar em outra coisa. Às vezes vai fazer sentido, às vezes vai ser interessante, divertido mexer, às vezes vai ser totalmente esquisita a palavra, ela não tem uma conexão em si para você ligar uma coisa com a outra. Então, você vai ter que aprender phrasal verbs
baseado num contexto que você está vivendo, na cena, na situação que aconteceu naquele momento. Se você tentar aprender phrasal verbs com listas de palavras, é um pouco mais difícil. A retenção dessas palavras será bem menor do que você aprender com uma figura, uma imagem, com algo que aconteceu na sua vida, certo? Por quê? Quando a gente memoriza alguma coisa, normalmente ela tem que estar relacionada com algum tipo de emoção forte. Ou algo muito triste, ou algo muito engraçado, ou algo muito relevante para você. Era muito importante naquele momento. Exemplo disso são a quantidade de dias que você passou estudando no colégio, na escola. Tá? Você passou lá 8 anos, 10 anos da sua vida, mais do que isso, né? Tem mais a faculdade e tudo, mas você não lembra de todos os dias. Você lembra de situações onde aconteceu algo importante. Ou algo muito engraçado, um mico que você pagou, ou alguém pagou, que você lembra até hoje. Uma prova mais difícil, que você precisava tirar uma nota boa ali, que foi muito emocionante o negócio, estudou pra caramba e tal, aquela semana, você vai lembrar mais coisas. E quando você joga isso para o aprendizado do idioma, você vai jogar isso para as palavras. Para você memorizar certas palavras, elas vão ter que ter uma emoção maior. Às vezes você está assistindo um filme, esse filme é muito bom, né? Não importa o estilo, ele é muito bom para você, ele é muito importante para você, e aquela cena você gravou aquela palavra. Aí, de repente, você está precisando buscar aquela palavra no teu vocabulário e tal, de repente você lembra do filme, o que você assistiu ali e vai falar, nossa, aquela palavra daquele dia foi importante para você, ela é relevante, certo? Então, os phrasal verbs, para memorizar, você não pode utilizar lista. Mas vão me oferecer uma lista? Sim, eles têm que oferecer de alguma forma, tá? Dessa forma, a gente tem que usar outros mecanismos. Se você sabe desenhar um pouquinho, escreve o phrasal verb e coloca uma imagem. Ou, então, se você está estudando usando o computador, escreve o phrasal verb e faz um print de uma imagem relacionada com aquilo e grava e arquiva em algum lugar para você ficar relembrando, para você ficar repassando sobre aquilo ali, certo? O que mais vai aprender hoje? Nós temos os phrasal verbs e nós temos os falsos cognatos. O que é esse negócio? Falso cognatos são false friends. False friends, falsos cognatos, são aquelas palavras que elas são muito parecidas com o português, mas elas têm um significado um pouco diferente, ou às vezes totalmente diferente. Tá? Nós vamos ter mais 2 palavrinhas dessas, ok? O que mais que nós vamos aprender? Idioms, ou idiomatic expressions. O que são idioms ou idiomatic expressions? São gírias, são expressões idiomáticas, são gírias usadas nacionalmente. Tá? Que seria a diferença? Qual a diferença de gíria com expressão idiomática? Ou idioms, que eles falam. A gíria é local, uma expressão idiomática já é de amplo nacional. Você até pode encontrar ambas no dicionário, tá? Mas normalmente a gíria é mais difícil de você encontrar. Expressão, não. Expressão é mais fácil. Sheila, seja bem-vinda. Good morning. Welcome here. E Sheila, eu sei que você é uma pessoa curiosa, então se você tiver alguma pergunta aí, já quiser lançar aqui, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Galera, lembrando que você pode assistir aqui ao vivo e você também pode acessar o link na bio e você vai cair no link no Zoom. No Zoom você vê a minha tela e você tem uma experiência de aprendizado já melhor. Mas, mesmo você assistindo ali ao vivo aqui no Instagram, você não vai perder esse aprendizado, as coisas na tela, porque
você me manda uma mensagem depois no direct, eu converso com você um pouquinho e te mando a lição do dia, com exercícios ainda para você praticar, grátis, tá? Gratuitamente, você não vai ter que pagar nada, beleza? Ok? Sheila, acorda um amigo aí, amiga, manda mensagem, manda aviãozinho para ele lá, vai lá, manda lá, acorda alguém. Acorda a Duda para assistir isso aqui. Acho que a Duda está dormindo. Então tá. Vamos falar. Eu vou falar sobre o tema, mas deixa eu fazer uma pergunta ali para a Sheila. Sheila, qual que é a tua maior dificuldade nesse caminho de aprender inglês, de estudar inglês? Qual que é a maior dificuldade que você enfrenta no dia a dia ali? Para você continuar aprendendo inglês, estudando, qual que seria a tua maior dificuldade? Vamos ver ali, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Do this sleeping, ok. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, ela quer fazer inglês, só que ela fica procrastinando. Tá? E ela fica falando, estou pensando, vai ser isso, vai ser aquilo, acho que mês que vem dá. Aí daqui a pouco você conversa com ela e fala, ó, pensei ali semestre que vem. Phrasal verbs. Tá. Os phrasal verbs, eles são um pouquinho diferentes ali do que você escreveu, tá bom? É P-H-A-S-A-L. Phrasal verbs. Mas entendi ali o que você quis dizer. Os phrasal verbs, eles são responsáveis pelas frases assim que o pessoal faz. Ah, estudei um tempão em inglês e depois cheguei lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e não consegui entender os caras. Tem um R ali no meio. É P-H-R-A-S-A-L. Eu não sei se eu soletrei errado ali antes, agora eu não lembro. Depois. Mas é P-H-R-A-S-A-L. Tá? Então, os phrasal verbs, eles são bonitos. Eles deixam a sua frase muito mais próxima do que o nativo usa. Tá? Ela é uma, como seria assim, uma cereja do bolo numa frase, tá? Porque se você tem as palavras mais básicas possíveis, você vai conseguir se comunicar. Explica uma coisa aqui, explica outra. Mas os phrasal verbs, eles fazem o quê? Eles encurtam o processo, eles deixam a frase mais curta, tá? Por exemplo, vamos pegar um aqui. Vamos pegar um phrasal verb que possa encurtar, porque às vezes ele é só um sinônimo e ele até fica maior, mas ele é muito rapidinho de falar. Por exemplo, a palavra visit. A palavra visit é uma palavra que é igual ao português, escreve quase igual ao português, pronuncia quase igual ao português, e é uma palavra que em nenhum momento você vai esquecer. Em nenhum momento você vai esquecer a palavra visit. Aí o que você faz? Você tenta, de alguma forma, se condicionar a não usar mais a palavra visit e trocar por um phrasal verbs. Aí, por um phrasal verb. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar call on. Call on. Então, assim, você vai falar, vou te visitar. I'm gonna call you on. I'm gonna call you on. I'm gonna call you on, eu vou te visitar. Ah, mas se eu esquecer o phrasal verb, você usa visit. Ele é mais uma palavrinha. Vamos supor que cada palavra seja uma arma, seja uma estratégia no teu arsenal.
E você precisa usá-las para a sua frase sair e você alcançar o objetivo que você quer, que é se comunicar. Isso aí, call on. A visit. I'm gonna call you on. Isso, coloca o you entre as duas palavrinhas aí. E cada palavrinha que você vai memorizando, quer dizer que no teu objetivo maior, que é ser fluente, ou seja, falar todas as suas palavras, todas as palavras que você sabe de uma maneira fluida, uma maneira correta, então você aprendeu mais uma palavra. Às vezes você vai usar um sinônimo. E esse sinônimo vai ser um phrasal verb. Se por acaso você esquecer aquele phrasal verb, não tem problema, porque você sabe uma outra para substituir. E isso é a comunicação, tá? Não adianta você saber 4.000 palavras, que é o número que eu trabalho. Normalmente, com os alunos iniciantes, eu sempre coloco isso como a meta inicial. Nós temos de passar dessa barreira, das 4.000 palavras. Tá? Como que eu descubro as palavras? Eu entro em contato com o aluno, ou o aluno entra em contato comigo, a gente começa a conversar e eu falo, eu preciso saber quantas palavras você sabe. E aí eu disponibilizo um link para um site e ele faz esse teste. Quando você vai se comunicar, você precisa falar de uma maneira fluida. Então, você vai acrescentando mais palavras ao teu vocabulário. Então, se eu sei visit, eu troco por call on. A palavra enter é entrar, mas tem tanta palavra para você falar entrar que você não usa a palavra enter. Enter é quando você esquecer demais as coisas ali, você vai usar um enter. Às vezes vai estar meio esquisita ali na frase, mas a pessoa vai entender. Tá? Por exemplo, entrar. Todo verbo de movimento, não consegui segurar esse bocejo agora. Dormindo muito pouco, gente. Cara, dormir 3 horas e meia, 4 horas e meia, todo dia, não está sendo fácil. É uma música, né? É da nossa época, né, Sheila? Ou da sua, né? Vamos falar que é da sua, né? Não da minha, né? O que eu estava falando? Eu vou falar um negócio bem interessante ali agora da palavrinha. Esqueci. Fui fazer a brincadeira e esqueci. Eu estava falando dos phrasal verbs, né? Que é a dificuldade maior que a Sheila tem. E aí você vai substituindo essas palavras para você chegar numa fluência correta. Então, eu tinha falado do número 4.000, que é o que eu faço com os alunos, ó, vamos chegar até 4.000. Quando você chega nesse platô, por exemplo, a Sheila está nesse platô, ela já passou dos 4.000. Ela já passou das 4.000 palavras. Aí o que acontece? Quando você chega nesse platô, você vai começar a achar muita palavra, muitos sinônimos das palavras. Aí, agora eu lembrei que eu estava falando. Mas vou continuar nessa, mas eu lembrei. Vou até anotar aqui o que eu tenho que falar. Tá. Você chega nesse platô, você acaba entrando com muitos sinônimos. Você vai aprender muitos sinônimos. E esses sinônimos vão ser umas palavras um pouco mais fortes, umas palavras um pouco mais difíceis. E isso vai só acrescentar no teu vocabulário. Por quê? Se você pega um livro normal, que a gente fala, os romances, que são... Desculpa, não é romance, errei. Novels, que a gente fala de romance, né? Os novels, que são esses livros aí de aventura e tal, que a gente compra. Se você pega um livro daquele, aí vou falar daquilo que eu estava falando antes que eu esqueci, que é a palavra entrar. Tá? O escritor, quando ele escreve ali, quando ele tem que pôr as palavras naquela página, ele tem que fazer com que você imagine aquela cena. Então, você vai ter duas situações. Quando for a conversa dos personagens, você tem o inglês do dia a dia. Vai estar cheio de phrasal verbs. Quando o escritor descreve ou narra a cena, aí ele vai usar umas palavras diferentes. Tá? Por exemplo, o cara entra na sala. O escritor não vai escrever enter. Tá?
Ele não vai escrever enter, ele vai escrever a maneira como aquele personagem entrou na sala. A internet está ruim, Sheila? Reinicia o modem. A primeira coisa que os caras falam, verifica os cabos, reinicia o modem. Tá? E aí, depois, você vê se ela continua da mesma coisa. Ontem eu tive um problema desse seríssimo. Eu consegui resolver esse problema, quer dizer, conseguiram resolver para mim 5 minutos antes, mas eu tive que fazer isso. Olhar os cabos, reiniciar. Aí descobriram que o problema era deles e resolveram. Voltando lá. Então, o escritor está narrando a cena e ele vai falar, o personagem entrou na sala. Ele precisa mostrar para você como que ele entrou na sala. Aí que entra os verbos de movimento. Quais são os verbos de movimento? Tem vários. Tem os movimentos das mãos, o movimento dos olhos e tem o movimento do corpo. O movimento do corpo é o que a gente mais usa e vê nas histórias. Quais são? É do nosso dia a dia. Você anda, você corre, então você walk, run, você dá passos, step, você... O que mais você faz? You jump, você pula. Tem vários verbos movimentos. Você dirige, you drive. Tem vários e vários e vários, tá? Só que o escritor, ele não vai usar a palavra enter. Ele vai usar um verbo de movimento. E aí que entra os phrasal verbs. O que acontece com os phrasal verbs agora? Vamos supor, a Sheila colocou ali o walk. Vamos usar o walk que a Sheila colocou. Mariana, seja bem-vindo. Sheila, antes que você me corrija aqui ao vivo, fazendo eu passar vergonha, Evelyn, que está ali, não é a Evelyn. A Evelyn é a mãe da Mariana. Tá bom? Certo? Tá? Não me faça passar vergonha aqui em público. Tá bom? Então, nós temos ali walk e drive. Quando o escritor vai escrever ali, para você imaginar a cena tal, o jeito que a pessoa entrou naquele aposento, ele vai ter que usar um verbo movimento. Vamos supor que a pessoa entrou simplesmente andando normal. Ele pode escrever walk in. Tá? Ele pode escrever também que o cara entrou correndo, run in. Mas aí, quando ele fala run in the room, run in the living room, the kitchen e tudo mais, quer dizer que ele entrou realmente correndo. Ele entrou correndo, porque ele pode entrar com passos mais rápidos. E aí ele vai usar outra palavra. Aí nós temos o step, aí temos stride, aí nós vamos ter outras palavras. Hello, good morning, Mariana. Tem outras palavras que ele vai usar. Quando você está nesse platô acima, chegou nas 4.000 palavras, começou a passar, é a hora que vai começar a aparecer esses verbos diferentes, os phrasal verbs mais fortes, outros sinônimos, e aí você vai para outro nível. É um nível gostoso, porque quando você pega um livro, por exemplo, eu sempre uso esse aqui, ó, de exemplo. Com Grisha, aí vê o contrário, né? Você vê escrito o contrário, né? Eu acredito que seja assim. Então, aqui tem John Grisham, The Broker. Esse é o meu autor favorito, esse cara aqui, John Grisham. Tá? E o livro que eu mais gosto dele é esse aqui, The Broker. Por quê? Nesse livro, o cara está aprendendo italiano. Ele começa do zero a aprender italiano. Então, como aquela coisa, professor e tal, aí tem um professor, uma professora lá tentando ensinar ele o passo a passo desde o início. E aí ficou bem legal, eu me identifiquei muito ali naquele livro, nessa história ali com o professor, e eu gostei muito. Já devo ter lido umas 5 vezes. E eu já li esse livro anotando as palavras que eu não sabia. Aí alguém pode escutar e falar assim, nossa, você não sabia certas palavras? Se você pegar um dicionário em português, você vai ver a quantidade de palavras que você não sabe, e você é nativo. Então, não me venha com essa acusação, tá? Você sempre vai aprender algo novo no inglês se você começar a ler muito. Sempre vai aparecer uma palavra nova, tá? Às vezes é uma gíria nova, uma expressão nova, um sinônimo novo e assim por diante. Sempre vai ter alguma coisa assim. E é bom anotar, tá? Eu já fiz isso com vários livros, tá? Eu fiz isso até com o primeiro livro da Guerra dos Tronos.
Mas ali é punk, ali o negócio é complicado, porque é um inglês arcaico. Tá? É igual o Senhor dos Anéis. Se você for mexer no vocabulário dele ali, tem palavra que não se utiliza mais, e ela é até ruim de achar no dicionário. Mas eu já fiz isso com o primeiro livro do Senhor dos Anéis, não, da Guerra dos Tronos, e foi difícil, porque aí você tem que primeiro ler o livro inteirinho, sem ficar parando nessas palavras. Ou nós estamos estudando um segundo idioma, ou você parar em algumas palavras, porque você começa a ver que aquela palavra está se repetindo muito. Ou era uma cena muito interessante e você não sabe se o cara foi morto, decepado, ou ele inverteu o negócio ali, porque a palavra não te disse o que realmente aconteceu. E aí você vai ter que procurar aquela palavra. E tudo bem, tem palavras que vão se repetir muito e você sabe, oh, essa palavra é importante, está se repetindo demais, deixa eu ver o que ela é. Tá? Já fiz isso muitas vezes, porque é uma forma de você adquirir vocabulário. Tá? É uma forma de você adquirir vocabulário. Estamos falando do... eu já falei do verbo entrar aqui, que dá para usar coisas diferentes ali, sinônimos diferentes com verbos de movimento. Tá? Agora vamos para o tema da live. E ver o horário, porque eu tenho que passar algumas palavras para vocês ainda. Tá? Deixa eu passar 5 palavras aqui antes de falar do tema da maratona, ali, não corrida de 100 metros, que é o tema de hoje. 5 palavras básicas. Eu vou falar, e se vocês puderem, vocês digitam, tá bom? Então, a primeira é say. Say. A segunda é but. But. A terceira é we. We. A quarta é that. That. E a quinta é not. Vai lá, digita aí qual que vocês pegaram. Say, but, we, that, not. Não, não é they. Say. Eu sei que a tua internet está ruim. É say. É com S. Isso, Sheila. Isso aí. Say, but, not. Mariana ligeira, né? Ela pegou a última, a mais fácil de todas. A Mariana é ligeira, gente do céu. E faltou a palavra that. Ó, quando você pronuncia a palavra that, a língua sai. That. Ela sai um pouquinho aqui em cima, tá? É aquele... É o fonema, o som mais difícil para o brasileiro. É essas palavrinhas com TH. That. Essa that, ela é mais batidinha. That. That. Alguns vão falar com um Z, that, that, tá? Mas é um som diferente. A língua vai aparecer. Tudo que tiver TH é diferente. Não, Mariana, não é com D. É veja ali o que a Sheila escreveu, that. É aquele that ali. Inclusive, se eu não me engano, é um material que eu te mandei ontem à noite, tá? Para você fazer aquele exercício lá. Conforme o combinado. É essas palavrinhas que vão estar nesse exercício aí que eu mandei para você. Tá? Divirta-se lá pronunciar direitinho. Tá bom? Então, essas são as 5 palavras iniciais de hoje. Na sequência, acho que dão 35, né? 35 palavras mais utilizadas. Cada live a gente mostra 5 palavras. Vamos falar mais 2 aqui, já estou no embalo. Homophones. Ó, o pessoal que está no Zoom está vendo a tela. Tá? Se você está vendo a tela, eu não sei se vocês estão vendo essa tela aqui. Tem mais isso ainda. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Espera aí. Stop share. Jogar para cá. Eu acho que vocês estavam na tela errada. Vamos ver aqui. Share. Deixa eu só alterar aqui, galera. Então, nós vamos para esta tela aqui. Share. Veja aí, galera, se eu corrigir isso aqui, que ninguém me falou nada também, né?
Então tá. Vamos lá. Agora deve estar vendo a tela, mas pegamos as 5 mais básicas, então deu bom. Tá. Agora está vendo essa tela aqui. Ó, homophones. Eu vou falar 2 palavrinhas e vocês digitam ali. A Sheila perdeu uma palavra? Não, você não perdeu uma palavra, Sheila. Ah, é, você perdeu uma sim. We. Você perdeu a palavra we. We. Você perdeu a palavra we. Vou começar a escrever we. E nós vamos para as outras 2 palavras, são homofones. O que são homofones? Palavras com som igual, só que com significado diferente e escrita diferente. Isso daí, Sheila, we é a palavra que estava faltando. Vou falar a palavra e ela vai, você pode entender uma ou outra, a primeira ou a segunda palavra, mas eu quero ver se vocês escrevem aí. Meat. Meat. A palavra é meat. A palavra é meat. Meat, coloca aí, meat. Isso. A Sheila colocou uma das palavras, meet, que é o verbo encontrar. Muito bem, Sheila. Mariana, alguma ideia do que seria esse meet? Acho que esse meet não está no vocabulário da Mariana ainda. Embora que essa segunda definição dessa palavra, a Mariana colocou meet ali, tudo bem. E a outra, essa segunda palavra do meet é algo que você utiliza não, ela aparece nas suas refeições. Meet é encontrar, isso mesmo, Mariana. Essa segunda definição de meet, você encontra essa palavra normalmente na tua refeição de almoço e janta. Provavelmente ela aparece todos os dias à sua mesa. Não, Sheila, não é de discover. Esse meet é encontrar. O meet é encontrar-se com também. Você encontra... Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Sheila, você quis perguntar se o meet é aquele negócio de encontrar, de descobrir alguma coisa? Talvez seja isso. Tá, a Sheila colocou ali, beef, tá todo dia na mesa dela, ou à mesa dela. Tá, mas veja bem, a palavra que vai aparecer aí, que você tem que escrever, ela tem que ser a mesma pronúncia de meat. A mesma pronúncia de meat. Beef é outra pronúncia. Ela aparece na tua mesa, mas ela tem que ela tem que ser aqui, ó, meat. É essa palavra que aparece na tua mesa. Tá? Vou responder a pergunta da Sheila. Então, assim, ó, meet é encontrar. Mas é o encontrar de descobrir? Não. É o meet de encontrar-se com. Você encontra, você se encontra com. Por isso que meet vem, a palavra reunião vem da palavra meet, meeting. Meeting, ok? Pode falar meeting também por causa do T. Isso é uma reunião, encontrar-se com alguém. O discover, até tem o canal Discovery Channel, que seria o canal das descobertas. Discover pode usar para isso, mas tem uma outra palavra muito usada para descobrir ou encontrar, você vai traduzir muito mais como encontrar do que descobrir, que é find. Find é encontrar. Vamos supor que você está andando de bicicleta nas ruazinhas aqui ao redor de Curitiba, né, na região metropolitana, aquele caminho que todo mundo faz, quem tem bike. E você encontra um corpo. Não vamos exagerar esse negócio, não. Você encontra um cachorro morto.
Então, você usa find, isso aí. Você usa find. Se você usar meet com o bicho morto, com o corpo, aí você teve encontro lá. Aí esse negócio aí você vai para o cemitério, aí você encontra com um corpo, com alguma coisa lá. Aí você pode usar isso daí, mas aqui é só find, que você encontrou algo, encontrar um objeto, algo ou alguém. Find. O meet é encontrar-se com alguém. Encontrar-se com algo. Encontrou-se com a empresa X, teve encontro com a empresa X, pode ser, isso. Uhum. Então tá, isso aí. Ah, mas não adivinharam qual que é a palavra, né? Tá certo. Então, a segunda palavra ali, ó, dos homofones, meat, carne. Não é carne, carne. Carne, como diria no interior, carne. Então, você tem carne bovina, carne suína, carne de frango. Então, essa carne é meat. M-E-A-T. M-E-A-T. Essa é o meat que eu estou falando. Então, nós temos a palavra dos homofones, meat, meat. Um é o verbo encontrar e o outro é a palavra carne. Isso, Sheila, esse meat aí. Viu? Não era beef. Beef é você está com fome já, sim, 6h20. Parabenizando. A Sheila, eu sei que a Sheila acordou mais cedo. A Mariana, ela não é que ela acordou mais cedo para estudar. Eu agradeço a participação dela, mas ela está acordando para ir para a escola. Mas ela está participando aqui, participando mesmo ali. Está tudo bem, tudo ótimo. Está aprendendo, né, Mariana? Acredito que sim. É impossível sair sem aprender alguma coisa. Isso que eu falo todo dia. Todo dia. Agora vamos para o... Eu tenho que falar sobre o tema e tenho que falar sobre as palavras. Vamos mais uma aqui. Aí depois fica só metade para eu falar lá no final. Verbo irregular. Agora o bicho pega. 3 verbos irregulares. Aham. Que bom, Mariana. Está aprendendo. 3 verbos irregulares. Vamos lá. Desenhar, sonhar e beber. Desenhar, sonhar e beber. Veja se alguém lembra de um desses verbos e escreve aí. Desenhar, sonhar, beber. Vai lá. Desenhar, sonhar e beber. Lembra de algum desses verbos? Acho que sonhar vai ser o que todo mundo vai lembrar. A Sheila lembrou do drink. É verdade, o beber é muito mais usual, né? O drink. Tá, mas agora coloca as 3 variantes ali, Sheila. Lembra dos verbos irregulares? Tem o infinitivo, tem o passado e o participo do passado. Design? Por que é design? Ah, tá, design por causa do desenhar. Não, é o verbo desenhar, é o desenhar. O design é fazer algo mais elaborado, tá? Dream. Com a letra M. Mariana, eu não sei o sonhar. Sonhar é dream. Com M. M de Marcelo. Dream. E ficou faltando, então, só o desenhar. E o desenhar é draw. Esse que você não lembrava, né? Draw. O draw é D-R-A-W. D-R-A-W. Digita aí. Draw. Só que temos que falar as 3 partes. Isso, draw, esse mesmo. Esse é o draw. Tá? Então, vamos lá. As 3 partes dos verbos, vocês não escreveram, né? Então, o primeiro do desenhar é draw, drew, drawn. Draw, drew, drawn. Draw, drew, drawn. Esse que você escreveu, Mariana, é com A, né? Que você já corrigiu ali. Isso. Uhum.
Então, draw, drew, drawn. Esse é o primeiro verbo. Tem que memorizar sempre esses três e tentar visualizar alguma coisa ali. Por exemplo, o desenhar. Imagina a tua mão desenhando alguma coisa, alguém desenhando. Usa a tua criatividade e conecte aquilo que você está aprendendo com uma imagem. Tá? Então, o desenhar para você é o quê? É você fazendo desenho uma carinha, é você desenhando a tua mãe, teu pai, a tua família, o que seja que você consiga desenhar, ou alguém desenhando, draw, imagine aquilo ali. Draw, drew, drawn. Quem está no Zoom, aí está vendo a tela aqui, você já consegue ver bem melhor aqui, ó. Draw, drew, drawn. Certo? Opa. Draw, drew, drawn. Agora vamos para sonhar. Dream, dream it, dream it. Dream, dream it, dream it. Sonhar com... sonhar com, sonhar sobre alguma coisa, vai ser dream of e dream about. Ok? Dream, dream it, dream it. São esses os três. Deu tempo para vocês escreverem ali? Eu já falei os três, né? Mas o dream o pessoal acertou, só não acertou as outras variantes ali. Sheila, você tinha que acertar isso aí, hein? Você tinha que ter acertado este. Não sei se o delay foi muito forte aí para você, mas esse você tinha que ter acertado. Vamos para o outro. Beber. Agora escreve aí o do beber. As três partes, o infinitivo, passado e participio passado. Aí se você falar assim, mas eu não lembro esses negócios de participio passado. Não tem problema, a gente explica da maneira mais simples possível. Que é igual você explica para a criança. Então, assim, eu não sei o que é participio do passado. Então, do verbo desenhar, desenhado. Esse desenhado é o participio do passado. Do verbo beber, bebido. Do verbo, qual que é o verbo? Sonhar, sonhado. Tá. Drink, drink, drunk. Faltou do meio, Sheila. Você colocou o primeiro do infinitivo e você colocou o particípio. Aí faltou o passado, que é drank. Drank. Drink, drank, drunk. O do meio é drank. Drink, drank, drunk. E aí finaliza os três. Tá? Certo? Agora vamos falar um pouco do tema de hoje, que inglês é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Vou pegar dois exemplos aqui. Ó. A Mariana, que começou recente, e a Sheila, que já estuda um tempo. Ela já faz conversação. A Sheila já conversa. Tá? A Mariana, ela começou agora recente. Então, quando pega ritmo, é o que está acontecendo com a Mariana, tudo é muito rápido, todo dia tem uma palavra nova, é muito emocionante, tudo. Ou, nossa, essa palavrinha eu não sabia. Que legal, esse aqui que você fala tal coisa. Porque você tem que preencher o espaço das 4.000 palavras. Essas 4.000 palavras são do nosso dia a dia. Então, você vai ter as palavras. Como se constrói as 4.000 palavras. Tudo relacionado ao nosso dia a dia. Então, você vai ter as palavras números, alfabeto, cores, os objetos da tua casa, as partes do seu corpo, para descrever o seu corpo, as roupas mais simples que você utiliza, a comida, verbos relacionados com a refeição, verbos de movimento que a gente usa no dia a dia, que é andar, correr, ir, voltar, dirigir, falar, conversar. Esses verbos todos vão fazer parte do vocabulário básico, tá? Locais que você vai, locais, tipos de locais que você mora em casa, apartamento, fazenda, sítio, tudo isso vai fazer parte do vocabulário básico. Os animais da fazenda. Mas isso não é do meu dia a dia, mas está relacionado no dia a dia de quando nós éramos crianças, que nós aprendíamos isso nas histórias. Você não aprendeu a palavra vaca porque você foi no sítio lá e morava no sítio e via uma vaca.
Elas estão nas historinhas infantis. A Pamela, elas estão nas historinhas infantis. E aí você vai preenchendo tudo isso. Como é que eu falo tal coisa? Como é que eu falo tal coisa? E você vai criando o teu vocabulário, tá? Então, quando o pessoal... Eu já tive aluno assim, que começava, e o cara começava a 1000 por hora. Ele falava, nossa, eu estou até chato lá em casa, eu não falo de outra coisa que não seja inglês. Só que durava 1 mês, 2 meses, 2 meses, assim, tal. Ele fazia bastante, tal, falava. E depois o cara dava uma reduzida. E aí ele acabava desanimando, porque ele achava que tinha que estar naquele ritmo, assim, 1000 por hora sempre. Mas você precisa dar um tempo para aquelas palavras assimilares, você precisa de uma repetição. E aí ele não aguentava essa outra parte, tá? O platô é uma parte que parece que você não avança muito. Ela parece que você vai devagar, mas você está praticando o teu inglês. Então, o esquema do inglês ser uma maratona e não uma corrida de 100 metros é porque você tem que cadenciar o teu ritmo e nunca parar. Ah, mas eu gosto que seja assim, pancadão, direto, todo dia. Então, você vai ter que manter esse ritmo direto, porque se você dá uma diminuída, você vai acabar desanimando, porque aí você vai começar a ter menos resultados. Você não desanima porque você não gosta de inglês, você desanima de algo porque você não tem resultado. Tá? A Mariana escreveu drink, drank, drank. Tá certinho, Mariana, é isso aí, drink, drank, drank. Esse é o verbo beber. Então, na hora, ó, como praticar no dia a dia? Na hora que você está, todo dia você vai beber alguma coisa. Você bebe água, chá, leite, café. Então, na hora que você pegar ali, oh, I'm drinking coffee, I'm drinking milk, I'm drinking tea. Vai praticando. Tá? É uma forma de praticar. Isso mesmo, Mariana. Acertou ali os 3. A Sheila tinha colocado o segundo ali, acertou também. Então, beleza. Voltando ali para o assunto. Manter o ritmo é o seu maior desafio. Tá? A Pamela ali que entrou agora. Ela já fez comigo um bom tempo atrás, e eu lembro que no início ela tinha um ritmo. Ela não era daquela aluna que saía desesperada estudando tudo. Ela tinha o ritmo dela, mas o ritmo dela era bom. Era um ritmo onde ela aprendia, onde ela evoluía. Tá? A Sheila, no início, ela fez isso. Ela deu um gás muito forte para aprender muito já nos primeiros meses, porque ela já tinha feito inglês. Então, ela precisava dar uma lapidada no que ela tinha aprendido e depois continuar. E ela fez muito bem a base, porque depois, quando a vida dela deu uma mudada, que o horário diminuiu, o tempo livre dela para estudar diminuiu, ela tinha feito tão bem a base que ela conseguiu estudar menos e não perder aquilo que ela tinha estudado. Esqueceu algumas palavras, isso é normal, tá? Ontem, a Sheila não estava na aula de ontem, né? Ontem um aluno perguntou de uma palavra e fazia muito tempo que eu não usava aquela palavra. Fazia muito tempo. E eu consegui lembrar. Por que eu consegui lembrar? Porque quando eu estudei aquela palavra, eu estudei com figuras. Tá? Uma das melhores maneiras de você aprender vocabulário é com figuras. Tá? E eu lembro de um dicionário ilustrado que eu tenho e um que eu tinha que eu estudei. Tá? Até recomendo, se eu não me engano, a Sheila tem esse dicionário, ela comprou, mas eu recomendo, depois você manda mensagem ali e pergunta qual que eu te mando até o link onde comprar isso daí. Dicionário ilustrado é a melhor forma de você aprender o vocabulário, porque aquilo vai ser visual. E quando é visual, ele fica mais marcante na tua mente. E ontem o aluno, a gente foi falar, a gente estava falando vocabulário de cozinha. Né? Estava no Zoom, aí uma aluna lá, enquanto ela estava cozinhando alguma coisa, preparando uma comida, ela estava ali com a câmera aberta e ela na cozinha ali, depois perto da pia, foi cortando as coisas e fazendo e tal. E aí o outro aluno gosta de cozinhar, eu falei, então vamos fazer a aula referente aos verbos relacionados à cozinha. E aí começamos a falar.
E aí apareceu a palavra peel. P-E-E-L. O público feminino já conhece isso porque existe o peeling. O que é o peeling que o pessoal faz lá? Não é tirar a é descascar, não é descascar que fala, eles falam peeling. Mas o que é o peel? Peel é tirar casca, tirar a pele, né? Não fala casca, fala pele, mas tem gente que fala casca. A pele fina, né? Peel, isso aí, Sheila, peel. Peel é tirar a pele fina de algo. Então você pode utilizar a palavra peel para frutas, por exemplo, maçã, pera, pêssego, essas coisinhas finas. Por isso que fala peeling ou descascar aqui, que é bem fininho, que é tirar uma pelinha bem fininha aqui no teu rosto. Aí o aluno perguntou assim para mim, e se a casca for grossa, uso mesmo? Porque ele já estava antenado, porque algumas coisas no inglês pode e outras não pode. Casca. Tá, o que é casca? Essa é a tua dúvida, Sheila? Seria isso? Bom, se for isso, eu acho que é isso. Se for isso, o que é a casca? A casca é algo que está ao redor de alguma coisa. Por exemplo, tem a casca da árvore. Não, não é isso. Tá, casca vem de descascar, que é o peel. Se ou aquilo que envolve, aquela pelinha que envolve, é fina, você vai usar peel. Aí o meu aluno perguntou, e se for grossa? É casca grossa. Entende essa expressão, casca grossa? E aí eu falei, é verdade, se for casca grossa, ela tem outra palavra. Só que fazia muito tempo que eu não via essa palavra. E aí eu fui buscar lá na minha memória a imagem da casca grossa. Aí a hora que eu encontrei, eu falei, ó, eu acho que é isso aqui, rind. Aí eu fiquei na dúvida se era rind ou rind, porque fazia muito tempo que eu não via isso daí. Aí eu falei, eu acho que é rind. Aí eu peguei, usei o Google Tradutor e fui buscar, tá? Alguém pode até falar, mas como que o professor usa o Google Tradutor ali? O intuito é ensinar e não errar, ensinar da maneira correta. Se eu não sei, não adianta inventar. Se você inventa, você erra. Aí eu busquei, eu tinha quase a confirmação, mais ou menos assim na minha mente, né? E aí eu fui, deu certo, era Rind, era R-I-N-D. Por isso que eu fiquei na dúvida se era Rind ou se era Rind. E nesse caso era Rind a pronúncia. Então, Rind seria descascar ou a casca grossa. Eu respondi tua dúvida ali na casca, Sheila, que é o descascar? Isso, rind. Isso aí. Tá? Eu me perco de vez em quando, porque eu falo tanta coisa, é de palavra, é o tópico, as palavras novas, uma palavra nova joga para outra e tudo mais, mas vão anotando as coisas aí. Se tiver dúvida, depois me avisa, ou manda aqui agora as dúvidas, tá? Porque eu vou me perdendo ali nas palavras. A gente está falando da maratona, e como essas palavras vêm. Como eu usei o exemplo da cozinha, ó, a maratona vai ser você aprender o maior número possível de palavras, e em inglês você nunca vai parar. Então, aquilo que eu estava falando antes, que era cadenciar o teu ritmo. É muito melhor você estudar 10 minutos por dia do que você pegar o sábado ou o domingo e estudar 3, 4 horas. Poliane participando. Good morning, Poliane! A Poliane conseguiu entrar na minha live sem querer. Foi isso a nossa conclusão. Eu acho que foi a primeira live ali. Era umas 6 horas, a menina entrou. Aí eu tentava conversar com ela, porque eu não sabia quem que era, porque aqui aparece a imagem bem pequenininha. E aí eu não fiquei clicando aqui, porque como eu sou não sou muito bom assim com tecnologia, e eu tive uma experiência ruim na primeira aula que eu fui usar Zoom, que até o computador eu consegui desligar, e era só para dar um ESC. Eu estava meio nervoso assim na primeira,
E eu fui apertar o botão do ESC, eu apertei o botão do desligar. Aí ferrou tudo a minha aula. Então, eu fico com medo de mexer aqui de vez em quando no ao vivo aqui, para não desligar o negócio. E aí eu não fiquei olhando ali quem que era. Aí depois eu perguntei, Poliana, foi você que entrou? Ela, não, eu não entrei. Falei, mas estava lá você. Ela foi ver lá tudo, e era ela. Falou, não sei como eu entrei ali nesse horário. A conclusão foi, ela foi, acho que, desligar o alarme, e o celular dela, acho que estava ligado no Instagram, e quando ela foi pressionar, assim, meio que olhando, coincidentemente, ela pressionou no início da live ali, e entrou. E a gente ficou ali tentando descobrir o que que era, como que aconteceu e tudo mais, que foi isso aí. Voltando, seja bem-vinda aqui, Poliane, e tal, voltando, o que que a gente está falando? E eu me perdi de novo. Tá. Maratona. Pega o teu ritmo. Tem uma teoria, regra dos 100. Eu escutei mês passado, eu não tinha visto isso ainda. Bem interessante. Que aí uma pessoa falou assim, a regra dos 100, eu não sei por que que é 100, eu tenho que pesquisar isso daí. Que ele fala assim, ó, em qualquer área que você for aprender, em qualquer área que você for aprender alguma coisa, não é só no inglês, no idioma, não é só para idioma, é na tua área também. Vamos supor, a Pamela, ela trabalha com qualidade, se eu não me engano. Ela é, eu acho que é coordenadora, chefe de setor de qualidade. Vamos supor que ela queira melhorar o conhecimento dela, aumentar o conhecimento dela. Segundo essa pessoa, a regra dos 100 seria o quê? Se você pegar e estudar apenas 18 minutos de determinado assunto durante um ano, você vai ficar melhor naquilo ali do que 95% das outras pessoas, porque elas não fazem isso. Essa seria a regra do 100. Então, indiferente do que você trabalha, se você se aplica a melhorar sobre aquela área que você trabalha, e você pega 18 minutos do seu dia durante um ano, e 18 minutos passa rapidinho, né? Se você pega o Instagram ali e fica olhando só besteira, você clica e uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra, você fica 2 horas facinho ali, tranquilo. Então, se você pegar ali 18 minutos, eu vou estudar um assunto que eu escolhi. O livro que você quer. Nossa, estou chegando no final, não falei as outras palavras. Senhor amado. Então, 18 minutos vai fazer você chegar a algum lugar. Então, na maratona do inglês, se você estudar um pouquinho todos os dias, você vai chegar lá na frente e à frente de muita gente. 5% do povo brasileiro fala um outro idioma, fala inglês. 1% é fluente. Olha onde você se meteu. E se você estudar todo dia um pouquinho, ó, todo dia a gente está aprendendo 15 palavras. Se a gente continuar assim, a gente já está chegando a 100 palavras. Se ficar só com isso, só com esse conteúdo e mais os exercícios que eu mando, você já vai aprender muita coisa de graça. Fica de graça. Depois você me manda uma mensagem no direct e eu te mando o material aqui para você fazer os exercícios. Falando nisso, dá uns coraçãozinhos ali, põe uns coraçãozinhos aí, interage ali, dá um oi, um hello, compartilha ali para engajar, tá? Então, se você quer chegar a algum lugar, do inglês é uma maratona e não 100 metros. É o teu ritmo diário que vai fazer você chegar em algum lugar. Sheila sabe muito bem disso. A, a Pamela sabe muito bem disso. A Mariana está começando a entrar no ritmo. A Poliane, eu não sei o que ela está estudando agora, mas se ela aplicar essa técnica ali no que ela está estudando, também vai fazer uma diferença muito grande nas coisas que ela faz ou naquilo que ela quer aprender e tudo mais. Beleza? O segredo do inglês não está no método, nem no professor. O segredo está no estudo contínuo diário. Todo dia, contato com aquilo vai fazer você ficar muito bom. Esse é o segredo. Vamos lá, eu tenho 1 minuto, eu tenho que falar aqui 4 palavras? 4 palavras, se eu não me engano.
Não, são 6 palavras. Vamos lá, vai ser legal essas 6 palavras. False friends. A palavra é baton. B-A-T-O-N. B-A-T-O-N. Essa palavra é um falso cognato. E ela parece o quê? Batom. Mas baton, se você ler ou você escutar alguém falar baton ou baton, isso aí é cacetete, aquele cacetete policial. Para você falar batom, lipstick. Isso, Mariana, essa daí. Para você falar batom, você vai falar lipstick, tá? Essa palavra batom ela é bonitinha em inglês. Lip, lábio. Stick é algo que gruda. E o que o batom faz? Elas se conectam ali. Você vai ver muitas palavras em inglês que elas realmente explicam o que elas fazem. E é muito mais fácil de lembrar as coisas. Tá? Vamos para outra que parece uma coisa e é outra. Bond. Bond. Aí você vai lembrar do James Bond. Eu não lembro se escreve as mesmas coisas que o nome dele. Mas Bond, nesse caso que eu estou falando, é B-O-N-D. Eu não lembro se o James Bond é o mesmo Bond aqui que eu estou falando, tá? Eu não lembro como soletra a palavra Bond do James Bond. Mas Bond vem à tua lembrança o quê? Um bonde. Um bonde, aquele carrinho que a gente pega, assim, bonde elétrico. É com D. Letra D de doer. Letra D de dado, Mariana. Bond. Isso. O bond, a palavra bond, ela não tem nada a ver com o bonde elétrico. Sorry. Bond é vínculo, é uma ligação, tá? Vínculo, ligação. E a palavra bonde? Tram. Não é o train, não é o train, que é T-R-A-I-N. Essa palavra tram, que é bonde, T-R-A-M. T-R-A-M. O pessoal está no Zoom, ele vê por aqui, ó. Ok? Então, tem mais uma palavrinha para vocês entenderem. Agora, vamos para os phrasal verbs. Eu vou dar 2 phrasal verbs bem facinho. Clean up. Clean up. Clean up. Clean é limpar e up é uma preposição tá utilizada junto. Clean é limpar. O clean up é limpar mesmo. É igual ao outro. Ah, mas por que eu uso isso? É usual. Você vai escutar muito mais eles falando clean up do que clean. E aí você começa a usar, você começa a imitar os nativos e está tudo bem, está tudo certo. Ok? Clean up, isso aí, cheira. Esse clean up. Então, toda hora que você quer falar do limpar, usa clean up. E aí fica muito mais parecido do nativo. A outra palavra, essa é importante. A gente acabou de falar do verbo encontrar, que é meet, com 2 Es. Só que se você encontra alguém sem querer, por acaso, a palavra é come across. Come é do verbo vir e across de atravessar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e come across virou o verbo encontrar-se por acaso. Então, você fala assim, encontrei uma amiga de infância ali sem querer, esse dia no centro. I came across. Came porque é o passado do verbo come. Come é um verbo irregular, super importante para o teu aprendizado. Come across, encontrar-se por acaso, encontrar sem querer. Beleza? Vamos para 2 expressões agora. Você preferia aqui. Isso aí, agora tá ligado. Vamos para 2 expressões agora, expressões idiomáticas. Para a gente falar que estamos no mesmo barco, vai ser quase a mesma coisa no inglês. In the same boat. In the same boat. No mesmo barco. In the same boat. Same, a palavra same, S-A-M-E, S-A-M-E, same, mesmo. In the same boat, no mesmo barco. Tá? Isso, came across, Sheila, que você escreveu, é do passado, tá? O correto ali é come across, come com o, que é o verbo encontrar-se por acaso. Encontrar-se sem querer.
Outra, essa expressão é legal. Sabe quando o pessoal usaram muito em esporte isso? Falado assim, o time X vai jogar contra outro time, alguém fala, ah, mas esse outro time ali é ruim, essa vitória aí está no papo, está no papo. Esse daí, vixe, daí é tranquilo, não vai fazer sentido nenhum isso daí, não vai dar certo. Tá no papo, seria a expressão. Tá no papo que a gente fala. A expressão tá no papo, certo de que vai ganhar ou conseguir alguma coisa, seria uma definição dela, in the bag. In the bag. Bag, como se fosse um saco. Tá? Saco de... Um saco para pôr coisa dentro, assim. In the same bag. In the same bag, tá no papo. Essa que seria a última expressão do dia. Beleza? Galera, então o tema do dia. Inglês é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Inglês você começa a estudar e você nunca mais termina, porque você, assim como a maratona que você vai ter períodos de subida, outros de descida, no nível do teu inglês vai ter uns períodos que parece que vai render mais, outros vai ser um pouco mais difícil, outro vai ter um platô, que você vai precisar fazer muita repetição. Mas se você criar um ritmo cadenciado, um ritmo diário, você vai chegar a algum lugar, tá? Porque você vai continuar o teu ritmo, continuar aprendendo sempre. Se você parar, você quis correr só os 100 metros e tá bom para você, não vai evoluir, não vai passar daquilo. Isso, Shirley, in the same bag, in the bag. Isso aí. E você não vai evoluir, não vai fazer nada, tá? Então, essas são as duas expressões hoje, finalizando as 15 palavras. Nós aprendemos muita coisa hoje aqui, né? Foi bom, foi legal. Foi legal a interação, tá? In the same boat, estamos no mesmo barco, nesse caso, todo mundo aqui com um intuito de aprender. Tá todo mundo in the same boat. Beleza? E se você continuar fazendo todo dia um pouquinho do inglês, essa continuidade do estudar inglês, fluência in the bag, tá no papo. Você vai conseguir a tua fluência. Galera, agradeço, gratidão a todos que participaram, aos que interagiram. E amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Amanhã temos de novo Coffee in English, Day 8, mais 15 palavras, mais um momento aqui para a gente aprender as coisas, aprender um pouco mais esse idioma ali que eu gosto muito, tá? E eu quero passar isso para você. See you tomorrow. Bye bye, folks. See you tomorrow. Tem a galera do Zoom, que ainda está me ouvindo aqui, que eu tive que baixar aqui um pouquinho, porque eu estava na frente do celular, tá? Só por causa disso. Um abraço a todos. See you tomorrow.